Boa tarde, turma, tudo bem com vocês? Ou boa noite, né? Não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo. Hoje, a nossa aula, então, vai falar sobre fluxo e processamento de artigos odontológicos. Olhando todo esse nome parece uma coisa difícil, né? Mas não é difícil, é uma coisa simples. A gente vai ver o passo a passo, do que se trata tudo isso. E no final da aula, acho que vocês vão concordar comigo, tá? Então, vamos lá. Bom, para a gente entender essa aula, a gente tem que ter o conhecimento, então, sobre como são classificados os artigos médicos, os hospitalares ou odontológicos. Desculpa o barulho, acho que tá dando um barulho para vocês também, né? Bom, mas voltando. Então, os artigos, eles são classificados em 3 subgrupos. Artigos críticos, semicríticos e não críticos, tá? O que significa cada coisa? Os artigos críticos são artigos, então instrumentos que entram em contato com o sangue, tá? Então ali como o conceito fala, eles penetram através da pele e mucosas adjacentes, atingindo então tecidos subepiteliais e sistema vascular. Então eles entram em contato com o sangue. Por exemplo, uma lâmina de bisturi, durante uma cirurgia odontológica, ela vai cortar tecido, vai cortar a mucosa, né? Então ela está entrando em contato com o sangue. Então o bisturi, ele é considerado um artigo crítico. A gente tem também o grupo dos semicríticos. O que são os semicríticos? São os artigos, os instrumentos que vão entrar em contato então com o quê? Com as mucosas íntegras. Então são aqueles que entram em contato com a saliva, por exemplo. Não sei se algum de vocês já moldou os dentes. Se vocês tiveram que usar aparelho ou fazer uma plaquinha de clareamento, aí a gente molda os dentes para ter o modelinho dos nossos dentes, certo? Para moldar os dentes, a gente usa uma forminha. Por exemplo, aquela forminha, ela é considerada um artigo semicrítico. Por quê? Porque ela vai entrar em contato somente com o quê? Com a saliva do paciente. Desculpem o barulho, tá passando, acho que alguém na rua, tá dando um barulho aqui. Mas vamos continuar a aula. Bom, e a gente tem também o quê? Então a gente tem os artigos críticos, os semicríticos e os não críticos. Artigos não críticos são aqueles que vão entrar em contato só com a pele do paciente. Quais exemplos a gente tem disso na odontologia? Por exemplo, aquele aparelho para aferir a pressão do paciente. Então esse aparelho ele é considerado um artigo não crítico, tá? Outro exemplo, o refletor então do equipo odontológico, então a luz do equipo que eu puxo para conseguir enxergar melhor, né, a boca do paciente, também é considerado então um equipamento não crítico, porque não está entrando em contato com saliva e não está entrando em contato com sangue. Compreendido? Então, por que eu tenho que saber essa classificação? Porque dependendo da classificação, esse instrumento ele tem que ser esterilizado ou apenas desinfectado. Bom, os artigos críticos, então os que entram em contato com o sangue, ou eles vão ser descartados, por exemplo, a lâmina de bisturi que a gente falou, ela é descartável. Então, a cada paciente, a cada procedimento, eu tenho que usar uma lâmina nova. Ela vem então individualmente, a gente compra e ela é descartada ao final do procedimento. A agulha que a gente anestesia o paciente, ela também é descartada e ela é considerada um artigo crítico, tá? Ou esse material, então esse instrumento, ele vai ser esterilizado. Então, eu tenho alguns instrumentos na odonto que eles acabam entrando em contato com o sangue. Por exemplo, quando eu vou fazer a limpeza no dentista, né? Muitas vezes a gengiva sangra. Então, aquele instrumento, ele é considerado crítico, tá? Já os artigos semicríticos, que a gente conversou, então, por exemplo, a moldeira, que a gente molda os dentes, né? Eles podem ser esterilizados ou submetidos a uma desinfecção de alto nível, que seria próximo de uma esterilização, mas ainda mantém alguns vírus viáveis e alguns esporos, tá? Normalmente as moldeiras hoje em dia, elas são indicadas para esterilização, tá? Essa desinfecção de alto nível, ela é feita com produtos exclusivos para isso, como o glutaraldeído, por exemplo.
No manual de biossegurança da Uniavan, ele está disponível para vocês no AVA, a gente tem a explicação de cada uma dessas terminologias, esterilização, desinfecção, e ele ajuda bastante no entendimento, então, até da aula de hoje, correto? Bom, então a gente falou de artigos críticos e semicríticos, e a gente tem também os artigos não críticos, ou seja, sem sangue, sem saliva. Então, eles são submetidos somente a uma desinfecção de nível intermediário. Então, eles são desinfectados apenas com álcool 70, tá? Então, porque não tem o porquê e eles nem podem, na verdade, ser esterilizados. Bom, quais são o conceito, então, de desinfecção e esterilização, para ficar mais claro? Desinfecção, então, é um processo físico ou químico que elimina as formas vegetativas de micro-organismos, exceto os esporulados. Lembra, eu acho que eu já mencionei em alguma outra aula, que as bactérias, quando elas se sentem ameaçadas, o que elas fazem? Elas pegam uma partezinha do material genético delas e guardam dentro de uma bolinha, tá? Essa bolinha a gente chama de esporo. Então, essa bactéria ela acaba morrendo e ela libera os esporos, né? Cada esporo, ele tem material genético da bactéria para o meio ambiente. Quando esses esporos, eles acham um lugar que é apropriado para eles se proliferarem, para as bactérias crescerem, eles vão dar origem a novas bactérias, tá? Então, na verdade, os esporos, eles nada mais são do que uma forma mais resistente da bactéria sobreviver. Então, na desinfecção, a gente não consegue eliminar esses esporos. Por quê? Porque eles estão num formato mais resistente. Então, a bactéria, ela tem esse formato que ela acaba conseguindo sobreviver, tá? Já a esterilização, ela vai ser o processo de destruição de todas as formas de vida microbiana, incluindo os esporos. Então, com a esterilização, eu consigo destruir tudo, tá? Então, essa esterilização, ela pode ser por agentes físicos, como a autoclave, por exemplo, ou por agentes químicos, como a gente tem o glutaraldeído, por exemplo, tá? A gente vai ver isso melhor mais pra frente, vai ficar mais claro. Bom, só uma coisa que é importante para que fique bem claro. Os artigos que são considerados contaminados são todos os instrumentos dispostos no campo de trabalho, utilizados no paciente ou não. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, na clínica, então a gente vai atender o paciente e a gente deposita vários instrumentos na mesa clínica, porque a gente pode usar ou não. Então, a gente abre vários instrumentos e deixa ali na mesa. Nem sempre a gente usa todos aqueles instrumentos, mas só por aquele instrumento estar ali, ele já é considerado um instrumento contaminado. Então, o que eu não posso fazer? Ah, não usei nesse paciente, tá ali aberto em cima da mesa, né? Fui lá, fiz todo o procedimento no paciente. Mas esse instrumento eu não precisei usar no paciente. O que eu vou fazer? Ah, eu vou então guardar para usar no próximo paciente. Não, tá? Então, a partir do momento que tu abriu o instrumental, tirou ele do saquinho estéreo, ele é considerado um instrumento contaminado. Então, ele tem, e apesar de não ter sido usado, por exemplo, no paciente, ele vai ter que ser submetido ao processo de esterilização novamente para ser considerado estéreo e poder ser usado no novo paciente. Bom, então como é que funciona o reprocessamento de artigos, que é o tema da aula de hoje? Então, vamos deixar isso claro. Então, a gente vai falar do passo a passo para eu organizar o meu instrumental, tá? Desde a limpeza até o empacotamento e a esterilização e o armazenamento. Então, os passos são limpeza do material, né, do instrumental após o uso, como é que tem que ser feita essa limpeza. Depois, a embalagem. Então, essa embalagem, ela tem algumas normas que tem que ser seguidas, então a gente vai ver quais são elas, qual que é o melhor material para embalar o meu instrumental. Quais são as características que esse material tem que ter. A esterilização, então, como é que tem que ser feita a esterilização desse material. O monitoramento, então, como é que eu sei que a minha esterilização no consultório ela está funcionando ou não. Eu tenho que fazer alguma manutenção nesse equipamento? Não tenho.
e também o armazenamento, tá? Então, por quanto tempo, a partir do momento que eu esterilizo o meu material, ele é considerado estéril? Será que é para a vida toda? Será que é só durante alguns dias? Então, a gente vai descobrir isso na aula de hoje também. Bom, então vamos começar do início, né? Da limpeza. Então, o que é a limpeza? Limpeza é limpeza, tá? Então, é a remoção mecânica de sujidades, de sujeira. Qual que é o objetivo de eu limpar o meu material depois de usar no paciente? É diminuir a carga microbiana, então diminuir a quantidade de micro-organismo que eu tenho ali naquele instrumental. Também diminuir a matéria orgânica, né? E os contaminantes da natureza inorgânica. Por que matéria orgânica? Porque muitas vezes você vai fazer uma limpeza no paciente, por exemplo, e fica placa no teu instrumental, tá? Ou sangue, ou fica sujo de sangue. Então, aí a gente tem o quê? Uma matéria orgânica que tem que ser removida. E aí, qual que é o objetivo de toda essa limpeza? Diminuir, então, os micro-organismos, então as bactérias, no final do processo. Aumentar, então, o contato do agente desinfetante ou esterilizante com o artigo, tá? Então, eu não posso ter sujeira em cima do meu instrumental, senão aquela sujeira vai servir como uma barreira para o meu agente esterilizante e ele acabar não conseguindo esterilizar aquela partezinha. E aumentar também a vida útil dos artigos. Então, se tu não limpa bem o teu instrumental, ele acaba se deteriorando também. Tá? Então, por isso que a gente tem que cuidar muito bem do nosso instrumental, porque são instrumentos, objetos caros, vocês vão ver quando comprarem o material, então tem que ser bem cuidados para terem uma vida longa, né? E a limpeza, então, ela deve ser realizada, como a gente conversou, em todo o artigo exposto ao campo operatório, independente se ele foi usado durante o procedimento ou não, tá? Bom, como é que tem que ser feita essa limpeza? Então, eu tenho que estar paramentado, eu tenho que estar protegido ou não? Ela deve ser feita, então, utilizando os equipamentos de proteção individual, que a gente já viu na aula passada, né, em outras aulas, próprios para uso, então, na sala de limpeza. Então, quais são esses equipamentos? Vocês têm que usar luvas de borracha resistentes, então são aquelas luvas de limpeza mesmo, limpeza de casa, tá? Elas são de borracha, são grossas e elas têm que chegar até aqui ao punho. Gorro, então proteger o cabelo. Máscara, tá? Por quê? Porque pode acabar espirrando alguma coisa durante o procedimento que vocês estão limpando, né? Óculos de proteção. Avental impermeável, esse a gente não, é mais difícil a gente usar, normalmente a gente acaba usando nosso próprio jaleco, tá? Mas o indicado, então, pelo Ministério da Saúde é o avental impermeável e calçados fechados, isso já é padrão, então a gente já usa sempre dentro do ambiente clínico. Bom, para a limpeza, então, qual material eu uso? Normalmente um detergente, tá? Ou um detergente que tenha uma enzima dentro que ajude a degradar, então, a matéria orgânica, o sangue, a placa ou qualquer outra sujidade que esteja em cima do meu instrumental. Então, o que eu vou usar? Um detergente que solubilize e desprenda a matéria orgânica do material em um período curto de tempo. Qual que é o ideal que esse detergente seja, então? Que ele não seja corrosivo, que ele não seja tóxico, claro, né? Que ele tenha uma excelente ação de limpeza e aí vão se destacar então os detergentes que eles têm uma enzima adicionada, por exemplo, uma lipase, uma protease, uma amilase, porque a enzima ela facilita então a limpeza daquele instrumental e que sejam de fácil enxágue, tá? O tempo de permanência do material imerso, então, numa água com detergente, deve seguir as orientações recomendadas pelo fabricante, normalmente de 5 a 20 minutos. Normalmente o material a gente deixa ele imerso nos detergentes que têm enzimas. Por quê? Porque aí tem o tempo da enzima agir dissolvendo aquela matéria orgânica. A limpeza ela é feita manualmente, tá? Então ela é o processo realizado manualmente para remoção de sujidade por meio da ação física aplicada sobre a superfície do artigo.
Então, normalmente a gente usa escovinhas. Essas escovinhas, elas têm que ter cerdas macias e cabos longos. Pode ser até uma escova de dente, tá? Também pode ser utilizada uma escova de aço, principalmente para as brocas. A broca é um instrumento bem pequenininho que a gente encaixa na caneta. É aquele aparelho que faz barulho no dentista, sabe? Que faz zzz. A gente encaixa, então, a broca naquele aparelho. E para limpar essa broquinha, como ela é feita de aço, muitas vezes, o ideal é que seja uma escova de aço para broca, que consegue limpar bem. Também pode ser usada a escova para limpeza de lúmen. Então, tem alguns instrumentos, como um sugador, por exemplo, ele parece um canudinho. Pensem num canudinho de alumínio, esses que são reutilizáveis. Esse canudinho, ele tem todo o caminho escuro, né? Que não, se tu passa só água, não limpa. Então, tem uma escovinha propícia para entrar nesse espaço e limpar. Então, essa é a escova para lúmen. E também, então, com o uso de água corrente, isso aí será adição, né? E detergente enzimático quando possível. Bom, o ideal, então, é que para a realização da limpeza exista uma pia exclusiva para isso, tá? Uma bancada de apoio, então, que seja lavável, então, que de preferência seja de granito. Uma cuba plástica, então, para colocar a solução de limpeza e deixar aquele material de molho. E aí, após o procedimento, os utensílios devem ser limpos, né? Cuba, escovas, então tudo que tu usou para fazer a limpeza tem que ser limpo também. E tem que ser feita, então, se possível, a desinfecção de tudo que foi usado. Então, da pia, da cuba. A desinfecção pode ser feita com hipoclorito de sódio 1%, que é a água sanitária, que boa, tá? Ou com álcool 70 também. Outra forma de fazer a limpeza, que daí é um pouquinho menos comum, é mais comum nos consultórios privados, é a limpeza ultrassônica, tá? Mas mesmo para limpeza ultrassônica, antes de colocar nessa cuba ultrassônica, tu tem que fazer a limpeza mais grosseira. Depois tu coloca o instrumental nessa cuba, no ultrassom, né? Como é que funciona a limpeza ultrassônica, por ultrassom? É o procedimento automatizado, então é automático, tu vai ali e deixa o teu material ali, para a remoção, então, de sujidades por meio de lavadoras com jatos de água ou lavadoras com ultrassom de baixa frequência. Então, o ultrassom, ele começa a vibrar, tá? Então, ele emite vibrações que ajudam as partículas, então, as sujeirinhas bem pequenininhas, a se desprenderem do teu instrumental. Então, ele é bem útil também. E aí, para limpeza, outro fator que tem que ser levado em consideração é que alguns instrumentos eles têm que ser desmontados para serem limpos ou abertos, né? Por quê? Por exemplo, aqui a gente tem uma pinça. Essa pinça, se tu olhar naquele desenho que está mais aproximado, ela tem várias serrinhas ali. E nessas serrinhas acaba impregnando sangue. Tá? Então essa pinça ela tem que ser aberta para poder ser escovada ali naquela partezinha e aí sim ser esterilizada. Por quê? Se eu não fizer isso, o sangue acaba ficando impregnado ali e aí quando eu for usar no meu outro paciente, vai ter sangue do paciente passado ali, tá? Então são cuidados que a gente tem que ter. Outro cuidado importante na hora da limpeza é cuidar para não se perfurar. Então, no consultório odontológico, a gente tem vários materiais que são perfuro-cortantes, né? E aí, na hora da limpeza, tu tá distraído, tu pode acabar se perfurando com algum material. Então, por isso, muita atenção. A gente já usa luvas de borracha mais grossas, justamente para evitar esse tipo de coisa, mas mesmo assim pode acontecer. Então, sempre ter atenção na hora da limpeza desse instrumental. Depois que a gente foi lá, lavou o instrumental, hora do enxágue, né? Então, passar esse instrumental em água corrente. Ele deve ser realizado em água potável, então água limpa e corrente, garantindo então a total retirada das sujidades e do produto utilizado na limpeza, tá? Então, água livre de metais pesados e os artigos que contêm lúmen, como a gente conversou, como se fosse aquele canudinho, né? Eles têm que ser enxaguados com bicos de água sob pressão. Então, o que quer dizer? Que, na verdade, tem que usar água sob pressão para conseguir limpar todo o lúmen, né? Toda a extensão daquele canudinho,
que no caso, um dos instrumentos que pode ser de exemplo é o sugador cirúrgico, que ele tem praticamente um formato assim, tá? De um canudo. Bom, depois que eu fui lá, eu fiz a limpeza, eu lavei, eu tenho que olhar o meu instrumental, fazer a inspeção visual para ver se ele tá limpo mesmo, tá? Então a inspeção visual serve para verificar se realmente as coisas estão limpas, os materiais estão limpos, e se eles não estão, eu tenho que repetir o processo, tá? E aí eu vou verificar então se tem matéria orgânica ou não. A inspeção visual, então, ela tem que ser criteriosa para evitar que a umidade interfira nos processos e para diminuir a possibilidade de corrosão dos artigos. Então, além de eu olhar se tem sujidades ou não, eu também tenho que ver se os meus artigos, se o meu instrumental está bem seco, tá? Porque depois que eu limpei e enxaguei, eu tenho que secar todo o meu instrumental. Por quê? Porque se eu não secar e mandar direto para a esterilização, aquela água, durante o processo de esterilização, vai acabar possibilitando, né, resultando na corrosão do meu instrumental. Então, vai enferrujar o meu instrumental, tá? E daí, um instrumental caro, a gente não quer que isso aconteça. Porque depois, para tirar a ferrugem, tem todo um processo e às vezes até não sai. Para fazer essa secagem que eu falei, então a gente não pode deixar esse instrumental úmido. Pode-se usar papel toalha, então tradicional, ou um pano limpo e seco que tu só use para isso, tá? Então uma toalhinha que tu só use para isso. Secadora de ar quente ou frio, mas não é tão comum. Ou uma estufa regulada para esse fim, mas daí isso tu só vai ter em hospitais ou laboratórios. Aí no consultório odontológico a gente não costuma encontrar, tá? Porque daí é mais uma coisa que vai ocupar espaço, então às vezes não vale a pena, só se for uma clínica muito grande. E outro fator que tem que ser levado em consideração é que lembra que a gente falou que a gente tem a gente chama de caneta de alta rotação ou caneta de baixa rotação. O que é isso? Aquela caneta do dentista que faz barulho, né? O zzz que eu falei. Então essa caneta, o ideal é que ela fosse esterilizada a cada atendimento, né? Muitas vezes não é possível, mas quando ela é levada à esterilização, principalmente quando ela entra em contato com sangue, tem que ser feito o quê? A manutenção dela com óleo. Então, antes de tu colocar ela na estufa ou na autoclave, tem que ser injetado o óleo, é um óleo próprio para essa caneta. Quando vocês comprarem, se é que já não compraram, normalmente vocês recebem esse óleo. Então essa caneta ela tem que estar sempre sendo lubrificada, principalmente antes de ser esterilizada, tá? Porque senão o que acontece? Dentro dessa caneta tem um rolamento e esse rolamento ele acaba ficando muito seco, o que pode acabar estragando a caneta de vocês. E é um material extremamente caro, né? Então a gente não quer que isso aconteça. Eu falei que nem sempre é possível esterilizar, né? Então o que a gente costuma fazer quando essa caneta ela não é esterilizada, porque tu tem vários pacientes no mesmo dia, não tem como esterilizar, então é passado álcool e desinfectada. Mas quando se tem cirurgias em que se vai usar a caneta, então é obrigatório esterilizar, porque ela entra em contato com o sangue, né? Então esterilizar antes e depois. Aqui vocês têm um quadro, então, do que a gente já falou até agora e de todo o resto que a gente ainda vai falar, tá? Então, se a gente observar, vamos olhar para esse quadro. A gente tem, então, a limpeza, que a gente falou, que pode ser, então, manual ou feita com ultrassom, né? Depois que a gente limpou o nosso instrumental, a gente vai secar ele, normalmente com papel toalha ou com compressas, que é a toalha de pano mesmo. E aí eu sequei e eu vou olhar para o meu material, ver se está tudo certo. Então, tá tudo sequinho, tá tudo limpo. Se tá tudo ok, eu tenho dois caminhos. Então, eu posso seguir dois caminhos, olhem ali. Ou eu vou fazer a desinfecção desse material, e aí eu tenho dois tipos de desinfecção, que é de nível médio, então que ela não é tão eficaz, que é com álcool 70, ou hipoclorito de sódio a 1%. Ou de alto nível, que daí é com ácido peracético, então é um produto mais forte, ou glutaraldeído 2%, que também é um produto mais forte. Então, uma opção é a desinfecção.
A outra opção, que é a mais comum no ambiente odontológico, é a esterilização. Mas aí eu tenho um passo antes. Então, olha ali. Limpeza, secagem, inspeção visual. Depois ali eu vou para onde? Eu tenho o meu material na mão. O que eu tenho que fazer com ele? Empacotar. Então, eu vou para o empacotamento e selagem. O que isso quer dizer? Que eu vou botar o meu instrumental dentro de um saquinho próprio para isso. Vou fechar o meu saquinho, que é a selagem que a gente fala. A gente vai ver depois como. E aí, com o meu saquinho pronto, eu vou enviar ele, vou colocar ele para esterilização, tá? E aí, na esterilização, essa esterilização ela pode ocorrer de duas formas: física ou química. Esterilização física, normalmente é em autoclave, que a gente vai falar, estufa ou em um aparelho que emite plasma de peróxido de hidrogênio, mas esse não é comum só em hospital. Então, o que nos interessa é autoclave e estufa. E a outra forma, então, é a esterilização química, que aí pode ser feita com ácido peracético e glutaraldeído. E aí, vocês vão me perguntar, mas professora, ali na desinfecção tá ácido peracético e glutaraldeído. E na esterilização também tá ácido peracético e glutaraldeído. Então é a mesma coisa? Desinfecção de alto nível e esterilização? Não. O que muda ali é o quê? O tempo. Na desinfecção de alto nível, o instrumental vai ficar em contato bem pouquinho tempo com esses agentes, com ácido peracético ou com o glutaraldeído. Já na esterilização, o meu instrumental tem que ficar horas e horas em contato com essa substância, para conseguir, então, esterilizar esse material, tá? Então, a diferença é o tempo. Claro? Então, vamos seguir. Bom, então a gente foi lá, viu o nosso material, tá tudo ok. Eu vou embalar o meu material. Então, como é que tem que ser essa embalagem, né? Esse pacote? A embalagem, ela vai ter que permitir o quê? A penetração do agente esterilizante e proteger, então, o meu artigo, o meu instrumental, de modo a assegurar a esterilidade até a sua abertura, tá? Então, vai ficar mais claro aqui, ó, os tipos de embalagem que a gente tem. A gente tem as embalagens que são reutilizáveis. Então, por exemplo, tecido de algodão, esse tecido que vocês veem na imagem, ele pode ser usado mais de uma vez. Hoje em dia ele já não é mais tão usado, tá? Mais em hospitais. O estojo metálico, a foto tá ali em cima, tá meio escondidinha, porque nesse modo de gravação do vídeo eu não consigo ter os efeitos do PowerPoint, tá? Porque antes dava pra ver. Mas, então, os estojos metálicos, claro que não são descartáveis, né? Então, eles duram anos e anos. Então, a gente usa no consultório também. Vidro, então, embalagens de vidro, elas também são reutilizáveis. E container rígido, que também é aquele de metal ali que vocês veem no lado direito, ele é usado mais em hospitais, ele também é reutilizável. E a gente também tem as embalagens descartáveis, que são as mais comuns em odontologia, tá? A mais comum é o papel grau cirúrgico, que vocês encontram ali embaixo, então. Vocês estão vendo vários rolinhos? É de papel grau cirúrgico. Nos próximos slides vai ficar mais claro. E também papel crepado, que daí é mais para o hospital também, que está na imagem de cima. Então, eles são descartáveis, tá? A gente encontra esses produtos em lojas de produtos odontológicos ou lojas lojas hospitalares, de material hospitalar. Bom, aqui a gente tem uma tabela e eu quero que vocês prestem atenção em duas coisas principais nessa tabela. Então, na primeira coluna, a gente tem o tipo de embalagem, tá? Então, a gente tem tecido de algodão, papel grau cirúrgico, papel crepado, papel craft, caixas metálicas, vidro, que a gente falou, esse Tyvek, que é um outro tipo de tecido, e o TNT, que é um não tecido, tá? Que a gente encontra até em papelarias, esse TNT. E aí, na outra coluna, a gente tem autoclave e calor seco. E o que pode e não pode ir em cada um deles. E aí, vocês vão observar o quê? Que, ó, tecido de algodão, papel grau cirúrgico, me acompanha ali. Papel crepado, papel craft, que é papel, tá?
tiver, que é tipo um tecido, e tecido não tecido, que é um tecido, na verdade, a gente usa até para fazer fantasia e coisas, que eles não podem ir em calor seco, na estufa. Calor seco se refere à estufa, tá? E autoclave é vapor úmido. Por quê? Daí vocês pensam, né? Mas por que que não pode ir na estufa, né? Porque a estufa, pensem, a estufa na verdade ela é um forno, tá? Então se tu botar um tecido dentro da estufa, pega fogo. Por isso que essas embalagens, elas só poderiam ir em autoclave. Porque a autoclave, ela funciona com vapor, um vapor úmido, então não pega fogo as coisas, tá? Então, só para vocês saberem o que pode e o que não pode ir, dependendo do aparelho que vocês estejam usando. Hoje em dia, a gente nem usa mais tanta estufa em consultório odontológico, a gente usa autoclave, tá? Bom, em relação a embalagens, então, qual que é a melhor opção? Então, como é que tem que ser essa embalagem para eu botar o meu material? Porque a gente viu ali que tem um monte, né? Mas qual que é a melhor? Então, como é que essa embalagem tem que ser? Ela tem que ser compatível com o meu método de esterilização, então eu não posso botar uma embalagem de papel na estufa que vai pegar fogo, né? Tem que permitir a penetração e remoção do agente esterilizante, tá? Então, essa embalagem, por exemplo, ela é de papel porque aí ela permite a entrada do agente esterilizante e a remoção. Tem que manter a integridade da selagem, então não pode ser uma embalagem que eu coloque na autoclave e quando eu vou tirar ela tá toda aberta, porque daí não funciona. Tem que proteger o conteúdo do pacote contra danos físicos, então ela tem que ter um nível de resistência, né? Tem que ser isenta de furos, claro, porque se tem uma embalagem furada, então não está estéril o conteúdo que eu tenho dentro, né? Porque está em contato com o meio. Tem que ser livre de resíduos tóxicos, claro. Evitar a liberação de fibras ou partículas, então não pode soltar um monte de pelinho, um monte de coisa em cima do meu material. Tem que ser uma barreira microbiana, então a partir do momento que aquele material está estéril dentro da embalagem, essa embalagem não pode permitir a entrada de nenhum tipo de bactéria ou micro-organismo. E tem que apresentar então uma relação de custo-efetividade, porque no consultório a gente usa muito, né? Então todo dia tu está esterilizando o material. Então eu não posso usar uma embalagem que seja caríssima, porque senão eu vou ter prejuízo. Então, a relação de custo-benefício tem que ser boa. E eu pulei um, né? Tem que ser compatível com as dimensões, peso e configuração do artigo. Então, essa embalagem ela tem que ter vários tamanhos. Por quê? Porque no ambiente odontológico eu tenho instrumentais de tamanhos diferenciados. Então, cada pacote tem que embalar um instrumental compatível com o seu tamanho. Eu não posso botar uma coisa toda apertada, toda justa num pacote, que aí vai estar comprometendo, então, a esterilização daquele pacote. Bom, e qual que é a melhor opção, então? Então, a melhor opção de embalagem vai ser sempre aquela que atende às especificações técnicas normatizadas e que proporcione utilização segura e esteja disponível no mercado, tá? E nunca deve-se improvisar embalagens, tá? Então, a esterilização do material odontológico usado na clínica odontológica é muito séria. Então, a gente não pode brincar com esse tipo de coisa. E a professora fez até uma cara séria agora. Tá, então qual que é a embalagem ideal para o ambiente odontológico? Uma embalagem, ó, como a da foto, que permita a visibilidade de conteúdo. Por quê? Porque durante o meu procedimento eu posso usar várias coisas diferentes. Então, tem que estar fácil de eu ver o que é o que, né? Se tá tudo fechado, sem identificação, aí eu tenho que abrir um monte de pacote para tentar achar o pacote que eu quero, né? Tem que ter um indicador químico que me diga, então, se aquele pacote está estéril ou não. Agora, nos próximos slides fica mais claro isso. Tem que ter uma selagem segura, então ela tem que estar bem fechadinha. Tem que ter uma indicação de abertura, então apontar para mim qual que é o lado que eu devo abrir essa embalagem. Lote de fabricação, então a vigilância sanitária pede que essas embalagens elas tenham então o lote de fabricação, que até a embalagem, na verdade, ela tem validade, tá? Então tem que ter o lote de fabricação também. Tamanhos variados,
Então, ó, vocês estão vendo ali que a gente tem as pequenininhas para o instrumental pequeno e uma embalagem um pouquinho maior para o instrumental maior. E tem que ser registrada, então, no Ministério da Saúde, tá? Bom, o papel grau cirúrgico é esse que vocês observam na ilustração ali ao lado. É o que a gente mais usa em odontologia, tá? Porque é o que mais se enquadra, então, nessas recomendações que a gente viu até agora. Então, ele tem que ter características físicas e químicas que permitem a esterilização e manutenção da esterilidade do produto, ele tem isso. Ele é próprio para a embalagem de artigos odonto-médico-hospitalares a serem submetidos a processos de esterilização. E ele apresenta diferentes tamanhos, tá? Então, ele é o que a gente mais usa, então, no ambiente odontológico. Ó, quais são as orientações de uso dele? Então, a gente tem que verificar os dados de identificação, procedência, registro e lote. Então, da onde está vindo esse papel grau cirúrgico, tá? Observar se os envelopes e as bobinas, a bobina é aquela roda de papel que daí tu vai cortando, tá? De acordo com o tamanho que tu quer. Se elas contêm um indicador de processo de esterilização, estão vendo nessa imagem? Então a gente tem um alicate ali, né? Que tá dentro do pacotinho e tem tipo uma flechinha vermelha ali do lado. Esse é o indicador químico. Então depois que esse pacote ele passa pelo processo de esterilização, ele muda a cor desse indicador. E aí eu sei se esse pacote está estéril ou não está estéril, tá? A gente também tem que observar, então, se o filme é laminado, flexível, transparente e resistente e isento de microfuros. Se esse papel grau cirúrgico, então, se ele está em condições de ser usado. Ainda, observar se há desprendimento de fibras na abertura, então, se tem algum comprometimento, né, do papel. Solicitar do fabricante laudos e testes necessários à confiabilidade da embalagem, isso só em casos extremos, tá? Normalmente a gente não faz isso. Remover o ar do interior das embalagens, para não correr o risco que o pacotinho estoure, né, durante o processo de esterilização. Acondicionar embalagens duplas, itens de tamanho pequeno. Então, por quê? O que isso quer dizer? Que quando eu tenho um item muito pequenininho, na odonto a gente tem, eu devo botar em vários pacotinhos pequenos e daí eu pego esses vários pacotinhos pequenos e ponho dentro de um pacotão grande. Porque aí eu não corro risco de perder esses pacotinhos na autoclave, por exemplo. Tá? Porque na gradezinha da autoclave nem tem como botar um pacotinho muito pequeno. Então, por isso, botar vários pacotinhos dentro de um pacote maior. E também deve-se proteger, então, os materiais cortantes e pontiagudos. Então, se eu tenho um material que ele é afiado na ponta, eu protejo com uma gaze ou com algodão. Por quê? Porque na hora da esterilização, por exemplo, aqui na faculdade, é a Márcia que faz a esterilização dos pacotes de vocês. Na hora que ela pega o pacote de vocês, ela pode acabar se ferindo, porque quando o instrumento é afiado, ele acaba rasgando esse papel grau cirúrgico, tá? Então pode acabar havendo um acidente pérfuro cortante. Então, vocês têm que estar atentos para proteger o instrumental de vocês na hora de mandar para a esterilização, tá? Aqui é o indicador químico que eu estava falando para vocês. Então, ó, a gente tem na primeira foto ele tá mais vermelhinho, né? E na segunda foto, então, ele tá bem marcado as linhas ali. Isso significa que o envelope, né, ele foi submetido a um processo de esterilização. Tá? Então, o indicador ele deu positivo. É uma forma de eu saber se o processo de esterilização deu certo ou se não deu certo. Se aquele material ele passou pela esterilização ou se ele não passou pela esterilização. É uma coisa importante, essa é uma informação muito importante. É proibido reutilizar o papel grau cirúrgico. Então, ele só pode ser usado uma vez, tá? Por quê? Porque a gente tem uma mudança física na estrutura do papel, na hora que ele passa pelo processo de autoclave, pelo vapor úmido, tá? Ele muda a estrutura dele. Então, ele não pode ser usado de novo porque ele não vai ser efetivo. É proibido reutilizar papel grau cirúrgico, viu? Professora, está sendo bem proibido, tá? Por que também? Tem mais outras duas razões. Gravem isso, que isso pode cair na prova, tá?
Outra razão, o indicador químico do processo, lembrem que tem aquele indicadorzinho que ele muda de cor, ele só muda de cor uma vez. Então, se eu quiser usar de novo meu papel grau cirúrgico, o indicador já não está valendo mais, tá? E a terceira razão, então, porque, como a gente tem que fazer uma abertura asséptica do instrumental, o que isso significa? Que eu tenho que abrir o meu pacote e eu não posso deixar o instrumento que está dentro tocar a parte de fora do pacote. Então, eu tenho que rasgar para abrir. Ou seja, eu não posso usar de novo, porque eu rasguei, tá? Ainda, o meu pacote, ele sempre tem que estar identificado com a descrição do conteúdo. Às vezes, essa parte às vezes a gente não faz, tá? Mas a descrição do que tem dentro, aqui na faculdade é importante, tá? A data e validade da esterilização. Isso é crucial. Tem que ter sempre a data que tu esterilizou, tá? Por quê? Para saber quanto tempo tá válida aquela esterilização. E o nome do funcionário responsável pela esterilização. Ou o nome de vocês aqui na faculdade, né? Bom, então, voltamos. Fui lá, limpei, botei no meu pacotinho, né? E aí eu tenho que selar o meu pacote, fechar o meu pacote. Tem uns que vêm com adesivo, aí é só tu botar no pacotinho e fechar com adesivo. Mas os que não vêm com adesivo, a gente usa uma seladora. O que é uma seladora? É como se fosse um ferro quente, é uma chapinha para as gurias, tá? Então, o que ela faz? Esse envelope grau cirúrgico, esse papel grau cirúrgico, ele tem um plástico em cima e embaixo é papel, né? Então, essa seladora, ela derrete um pouco esse plástico de cima e derretendo, sela o envelope. Então, a selagem, ela é o processo pelo qual as embalagens são hermeticamente fechadas, garantindo a sua esterilidade, desde o momento da esterilização até o momento do uso, tá? Não tem como improvisar isso. Então, a selagem, ela é obrigatória e tem que ser bem feita. Por quê? Se eu não tiver um pacote bem selado, bem fechadinho, ele não vai ficar estéril, tá? Então, o conteúdo que tem dentro não estará estéril se o pacote não estiver bem selado. Aqui, então, só para vocês verem como é que é a seladora, né? Então, a gente tem ali o pacote e ela baixou ali a seladora e ela tá derretendo ali o plástico de cima para poder selar o pacote. Bom, ficou tudo entendido até aqui, pessoal? Espero que sim. Então, agora a gente vai para a próxima etapa da aula. Então, vamos dar uma respirada. E aí, vocês apertam no próximo vídeo, que é a continuação da aula, tá bem?